Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Desta feita nós estamos aqui diretamente do tribunal aqui, anexo ao Fórum Rui Barbosa. Hoje 27 de setembro, estou aqui ao lado do Dr. Ricardo Marins, que gentilmente, que encarecidamente e voluntariamente se locomoveu de Brasília, Distrito Federal, e veio aqui prestar a sua solidariedade a esta causa que eu tenho dito que não é apenas minha, mas que é a causa do verdadeiro Evangelho e de todos aqueles que o defendem, todos aqueles que clamam por um Evangelho diferente de tudo isso que nós temos visto aí, desse sistema fétido, desse sistema escravocrata, desse sistema que tem deixado marcas eternas, marcas que têm sido eternizadas em muitas vidas de muitos pastores, obreiros, membros, bispos, assim como foi o meu caso. Eu queria iniciar esse vídeo primeiro agradecendo aqui publicamente ao doutor Ricardo Marins por estar aqui conosco desde o domingo. Ele chegou no domingo à noite, hoje é terça-feira, e ele já participou conosco da audiência ontem, dia 26, a primeira audiência. Hoje está aqui conosco, acabamos de sair da segunda audiência. Eu queria, doutor, publicamente agradecer, porque eu sei que esse gesto do senhor demonstra verdadeiramente, não apenas na teoria, ou com palavras, mas verdadeiramente com esse gesto, com essa atitude do senhor, de vestir essa camisa, de se engajar, de abraçar essa causa, de vir aqui defender essa voz, que no início era uma voz solitária, como nós até conversávamos agora há pouco. Hoje mais não, já existem algumas dezenas de outros que se encorajaram através dessa voz no início solitária, e que o senhor decidiu não o deixar sozinho. Eu quero dizer para o senhor, bispo, que o senhor não estará sozinho, jamais estará sozinho, porque essa causa é uma causa de muitos que são escravos desse sistema. Eu digo mais, é uma causa da República Federativa do Brasil, porque o que essa instituição tem feito é tentado calar a liberdade de expressão, calar o direito da opinião, calar o direito de manifestar dentro da lei, ressalto, dentro da lei, não com palavras defamatórias, como alegam nos autos, mas simplesmente usando o seu direito constitucional de se manifestar. Então, o que a igreja está fazendo é promover uma sequência de processos para que nós venhamos nos calar, mas isso não nos intimidará, porque hoje nós somos muitos, muito mais do que eles imaginam, inclusive, muito mais do que eles imaginam. Então, o objetivo desse vídeo é passar para vocês que houve audiência e que nós certamente venceremos, porque a verdade ela deverá prevalecer. Bem. E agradeço também pela hospitalidade, agradeço também por ter conhecido esse estado maravilhoso da Bahia, nunca tinha estado aqui e percebo realmente por que falam tão bem da Bahia. Eu que agradeço aqui o doutor. Eu fiz questão, quando ele se disponibilizou a vir fazer aqui a nossa defesa, ele não esperou eu pedir, não precisou eu pedir, que fique bem claro isso. Ele falou: bispo, eu vou fazer a sua defesa, o senhor fique tranquilo que eu vou fazer a sua defesa. E eu fiz questão de hospedá-lo na minha casa. Quero dizer que para mim a satisfação é minha estar com o senhor desde o último domingo, hospedado na minha residência. Isso para mim é uma honra. Eu queria, doutor, aproveitar aqui esse momento para nós fazermos um apanhado dessa sequência de processos que vem se desencadeando contra a minha pessoa, para que as pessoas elas venham
está ciente, a par da situação, haja visto que elas têm manifestado publicamente o seu apoio, o seu incentivo, dizendo não pare, não deixe eles lhe calarem, não desista, nós estamos com o Senhor. Ontem eu recebi mensagens do México, da França, da Inglaterra, pessoas manifestando publicamente o seu apoio, confirmando o que o doutor acabou de falar. Eles não imaginam quantas pessoas estão engajadas nesta causa. Representam muito mais do que o número de inscritos no meu canal e das mais de 3 milhões de visualizações dos nossos vídeos. Inclusive, bispo, até pessoas que integram o próprio sistema e que não concordam com ele. Exatamente. Pastores, esposas, obreiros que estão no sistema. Aí talvez você pergunte assim, mas por que estão se não concordam? Porque ainda estão, infelizmente, sobre as amarras, as algemas, tá? De uma pressão psicológica, do próprio sistema, tá? Que faz com que a pessoa culmine nesse estado. Eu digo porque eu vivi isso, cheguei nesse ponto e depois você não sabe como se desvencilhar dele. Mas elas têm manifestado, ainda que de uma forma anônima, tá? Porque não pode se expor, não pode falar o seu nome, a sua imagem, mas elas se manifestam através de mensagens que nós preservamos a imagem dessas pessoas. E eu queria aqui, justamente com o doutor, fazer um apanhado. Então, doutor, nós tivemos primeiro a Igreja Universal do Reino de Deus, ela moveu um processo de natureza criminal em São Paulo. Foi aquele que ela então desistiu, né? Repentinamente. Nós não sabemos até hoje o motivo, não sei se o senhor imagina ou supõe algum motivo ou não também. Acho que isso talvez pouco importa no momento. Eu sei que ela desistiu, houve a desistência. Logo após, acho que um mês após, então vieram esses dois processos, tá? Um que foi marcado a audiência para ontem, outro marcado a audiência para hoje. Eu queria aqui deixar a palavra com o doutor para ele falar um pouquinho sobre o processo de ontem, doutor, o que consistia esse processo e também um pouco da audiência, né? O que foi essa audiência, o que culminou, dando satisfação aqui para as pessoas, e depois a audiência de hoje também. Tá. Ontem foi um processo de natureza criminal. É um processo em que a igreja alega que os vídeos do canal do Bispo Natan, assim falo pelo respeito que ainda tem por ele, e o objetivo era tipificá-lo na conduta de caluniador e difamador. A conduta penal descrita lá, então, era calúnia e difamação, que são crimes de natureza privada e desrespeito à honra da instituição. Como se dizer que o objetivo da igreja é crescer materialmente, isso quem diz não sou eu, é o próprio Bispo Romualdo, pelo menos é o que consta e está na internet, fosse caluniar, como se isso fosse caluniar. Então, na audiência se iniciou com uma tentativa de conciliação. De plano, a igreja negou a tentativa de conciliação e negou também a possibilidade de transação penal, que seria um benefício que encerraria o processo também. O objetivo da igreja é seguir em frente com esse processo de natureza criminal. O de hoje... Perdão, doutor, estou fazendo só aqui uma interferência. Ontem, inclusive, nessa audiência, foi dada nessa transição que chama, né? Dessa transação penal, foi ofertada, no caso, a possibilidade de que eu pagasse 4 cestas básicas no valor de R$90 cada uma mensalmente. Essa foi a penalidade. Bom, como não havia a confissão de culpa da minha parte, tá? Caso eu assinasse a transição, não haveria culpabilidade. E também, por outro lado, como não havia a exigência da retirada dos vídeos do canal, apenas a exigência seria essa, que eu pagasse as cestas básicas para uma instituição carente, para que se encerrasse aquele processo criminal. Isso me foi oferecido, diga-se de passagem, mas foi impugnado pelo advogado da igreja.
E sabe, doutor, eu até pagaria com muita satisfação essas 4 cestas básicas para uma instituição de caridade. Seria um prazer fazer isso, tá? E eu até aceitaria essa proposta. Mas a retirada dos vídeos jamais. A retratação pública, que foi também mencionada ontem, jamais. Só se for por uma imposição por ordem judicial. Aí sim eu cumprirei. Toda e qualquer ordem judicial, eu estarei pronto. Quando se esgotarem os recursos, né, os nossos recursos, então eu cumprirei. Fora isso, sem chance, tá? Deixando bem claro isso aqui. Então a audiência de ontem não teve acordo e seguiu para chama mesmo? A instrução e julgamento, tá? É como ficou a audiência de ontem. Muito bem. A de hoje, doutor? A de hoje é uma audiência de natureza civil, é uma audiência que visava a obrigação de não fazer, isto é, de não publicar vídeos. E visa também, eu creio, que a retirada dos vídeos, que em tese, que na opinião deles, são lesivos à imagem e à instituição da igreja. Também foi uma conciliação em que o advogado esteve aqui simplesmente para dizer que não havia proposta de conciliação. Nós até fizemos uma proposta de conciliação. A proposta é que eles pedissem desistência da ação, porque nós temos robustez probatória, provas suficientes para alegar no processo que a fala do canal Bispo Natan nada mais é do que a verdade. A verdade que eu falei ontem em audiência, que era sabida de todos vocês e dos que estavam lá também, mas que infelizmente é negada por muitos. Então é um processo de natureza civil que vai seguir também. Não houve acordo, no caso. Não houve acordo. E nós vamos também atacar, nós vamos fazer um pedido contraposto. Se eles pedem indenização, porque o objetivo é pedir uma indenização de R$80 mil, nós vamos fazer um pedido contraposto. Nós vamos provar que essas alegações não são mentirosas. Até porque foram vividas. Eu falo nos meus vídeos o que vi e o que vivi. Estou disposto a qualquer consequência apenas e simplesmente pela verdade, que é a minha verdade, tá? Agora, doutor, ontem, em casa, após a primeira audiência, nós conversávamos, o senhor estava ali lendo os autos do processo, quando o senhor se deparou, o senhor me perguntou se eu já havia respondido algum processo por parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu disse não, que seja do meu conhecimento, não, nunca fui processado pela igreja. O senhor disse, não, mas tem um processo aqui contra o senhor. Eu pedi que o senhor lesse, e o senhor leu o processo, foi agora do último dia 15 de setembro, aonde, pasmem vocês, o que o doutor vai falar agora, o que pedia esse processo, doutor, que diga-se passagem, não chegou ao meu conhecimento, eu não fui notificado dele, não fui avisado dele, até que não era do meu conhecimento, mas aí o doutor me explicou, que é porque ele foi julgado e foi julgado improcedente. Improcedente, mas pasmem, extinto. Pasmem o que é que a Igreja Universal do Reino de Deus pediu, por favor, doutor. Esse processo visava a busca e apreensão de toda a matéria, de todos os equipamentos eletrônicos dele. Quer dizer, do meu notebook, exatamente, dos meus HDs, de todas as mídias digitais. E documentos referentes à igreja. Documentos que eles consideram, acho que sigilosos, que estavam em minha posse, né? Agora pergunto a você, com qual objetivo? Medo do quê? Medo do quê? Se não existe prova, se é tudo mentira, por que uma ação de busca e apreensão? Porque o medo de que esses documentos, essas mídias, estejam na minha residência. Porque pedir, né, que a justiça entre na minha residência e faça essa busca e apreensão. Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta que você cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E você em casa, tá? E você, obreiro, você, pastor, você, membro,
por que a preocupação da Igreja Universal do Reino de Deus? Por que essa preocupação? Em mover uma ação de busca e apreensão. Quer dizer, tirar da minha Quer dizer, posse... o senhor sabe como é que é? E chegaria um oficial de justiça na casa do senhor. Se o senhor não estivesse lá, ele poderia estar autorizado a arrombar, inclusive. Ele poderia arrombar a minha residência. Poderia arrombar Com ordem judicial. com ordem judicial, arrombar, vasculhar a sua casa como se o senhor fosse um criminoso. Pegar o meu computador. Pegar o seu computador e todos os vasculhar documentos. pastas de documentos. Pastas de documentos e coisas dessa natureza. A igreja chegou no cúmulo de fazer esse pedido. Isso foi agora dia 15, tá, de setembro, há uns 10 dias, 10, 12 dias atrás. Provavelmente o senhor não ficou sabendo, não porque sabia. o juiz achou tão absurdo que indeferiu e extinguiu o processo. Né? Bom, mas ontem, ainda ontem, quando eu estava também ali conversando com o doutor na minha residência, chegaram 2 novas correspondências e que dizia respeito a mais 2 novos processos. 2 novos processos. Quer dizer, já somos 5, né? São 5. 5 ao todo, quer dizer, mais 2 novos processos. Esse agora, lá em Curitiba, tá? Em Curitiba. Bom, esse não movido diretamente ou especificamente pela Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Mas é óbvio que é do conhecimento de todos, nós sabemos desse poder que a cúpula tem, tá? De manipular as pessoas e de mobilizá-las, tá? E colocá-las ali na linha de frente, ela ir para a sombra e colocar essas pessoas na linha de frente. E aí essas pessoas, 2 pessoas moveram ações contra mim, uma pedindo a indenização de 20 mil reais, outra pedindo indenização de 15 mil reais, alegando essas pessoas que estão se sentindo feridas, né? Na sua moral. No seu direito de fé, de expressão de fé, de escolher. Quando na verdade é o contrário, é a igreja que tem mitigado e impedido o direito de liberdade de expressão. Perfeitamente, perfeitamente. E também de fé, porque nós sabemos que é uma instituição em que lá, por exemplo, eu estive lá e posso dizer isso, doutor. Lá você não podia ler livros de nenhum outro pastor, de nenhuma outra denominação. Você não podia ir num culto de uma outra igreja evangélica. Eles fazem isso agora na época da eleição. Aí eles escolhem ali um bispo, tá? Dão uma missão de ir costurar essas alianças nas igrejas evangélicas, fazer a política da boa vizinhança. Tudo por causa da política. Como assim fez o Marcelo Crivella, o senador Marcelo Crivella, na igreja do apóstolo Valdomiro Santiago. Bispo, o senhor acredita? Vou dar um testemunho aqui, pessoal. Um dia eu estava na Record, porque eu também integrei a ordem ministerial da igreja. O senhor também foi pastor da igreja? Exatamente. Um dia eu chegando na Record, tinha uma televisão ligada e estava passando o programa do R.R. Soares. Um pastor passou, olhou para a televisão e desligou a televisão. Era proibido assistir outro canal. Proibido assistir outro canal. Estava lá no complexo da Record de Brasília, tinha uma televisão que estava passando o programa lá, por acaso estava passando. Eu presenciei isso. É isso que é a igreja, que é essa instituição. E ela quer mobilizar as pessoas para fazer com que essas pessoas se sintam, digamos, cerceadas no seu direito de liberdade, da sua fé, de cultuar a Deus, enfim, ou frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. Embora eu deixe bem claro nos meus vídeos que as minhas denúncias são especificamente contra a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, a cúpula, tá? Isso é bem claro nos meus vídeos. E também contra o sistema que não dá à pessoa a liberdade, mas que manipula de maneira que tira dela essa liberdade. Então é o contrário. É o contrário, tá? Então,